Bom, se o seu comercial ele ainda depende de educação, se você, por exemplo, baixa preço para fechar um contrato ou um serviço, né, um pedido de vendas, um pedido comercial, ou se você ainda não tem, né, não sabe com certeza quando é que entra o próximo pedido no seu negócio, você provavelmente está rodando no mesmo modelo, na mesma estrutura que quase me destruiu. Quase me destruiu. E vem cá, eu vou ser bem direto com você, tá? Eu sei que você não tem tempo. E eu não estou falando de teoria, não, tá bom? Eu estou falando de uma experiência de 680 mil em dívida, noite sem dormir, e a humilhação de ver um concorrente mais fraco levar o cliente porque ele tinha uma estrutura comercial, uma máquina comercial, e eu ainda não. Na verdade, é o seguinte, o modelo tradicional de vender, por exemplo, da indústria, né, um modelo de vendas B2B, sendo mais específico, um modelo de vendas para a indústria tradicional, ele funcionou. Ele originou lá na década de 1970, década de 70, tá? Ele funcionou bem. Até parar de funcionar. Lá 2010, né? Foi a quarta revolução. Telefone tocando, pedido entrando, cliente voltando, até que um dia, silêncio. Então, mano, você sabe o que é ter uma equipe parada, máquinas desligadas, porque o pedido de compra não tinha data, né? Não tinha data para chegar. Você sabe o que é negociar margem, como se estivesse vendendo o almoço para pagar o jantar? Ah, calma aí, isso é azar. É o que eu ouvi, tá? Isso não é azar. É falta de estrutura comercial previsível no negócio. Simples assim. E foi aí que nasceu, por exemplo, a magnetização seletiva, que é uma engrenagem dentro do SmartP. O SmartP é a primeira fase do meu ecossistema Infinity Hub. São três fases que trabalham juntas. Deixa eu compartilhar aqui com você para ficar muito mais claro o que é que eu estou falando. Aqui, o SmartP, o VIP e o Infinity Hub. Esse é o ecossistema Infinity Hub. O SmartP é a estrutura comercial do Infinity Hub. Então, quando eu falo, Cauê, qual que é a estrutura comercial do seu modelo de negócio? É esse aqui. Eu chamo ele de SmartP. É um acrônimo, ok? Deixa eu mostrar o acrônimo. Esse aqui, ó. Setup estratégico operacional é o S. O M é o magnetização seletiva. O A de apresentação irresistível. R de rotina comercial previsível. O T de tração magnética. E o P de percepção de valor. Bom, vamos voltar lá para aquela imagem aqui. Beleza. Então, só para você entender, o Smart ele é a estrutura comercial. Então, é a estrutura do meu negócio, e nos negócios que a gente implanta, que é responsável por encontrar o cliente, atrair esse cliente, filtrar o cliente certo do curioso, filtra, responsável por apresentar o que você oferece, o que eu ofereço, por exemplo, e fechar a venda, o pedido e o contrato. Isso tudo afastar curioso e atrair o cliente certo. Ok? Ficou claro? Esse é o papel do Smart. Agora vamos falar do VIP. O VIP já é uma estrutura financeira. É uma estrutura financeira comercial. Por quê? Presta atenção aqui, ó. Veja só. Vou fazer o desenho rapidinho aqui, ó. Aqui, ó, você vê, é a estrutura comercial. Tá vendo, ó? Opa, essa aqui, ó, certo?
Quando ela evolui, ela se transforma VIP, adiciona o financeiro. E aí o que acontece? Fica então uma estrutura aqui, ó, comercial, mais uma estrutura financeira, conectada, integrada. Então, o FIP é uma estrutura financeira comercial que protege e margem, gera margem. Comercial não gera lucro, comercial gera faturamento, gera venda. O que que gera lucro? O financeiro. Quem gera lucro no negócio? Qualquer negócio, 5% dos negócios é o financeiro. Então, o que acontece? Comercial, financeiro, é a Smart evoluindo vira VIP. Agora, quando o comercial com o financeiro entra um novo pilar, que é aqui, ó, a operação, a gente está falando do Infinity Hub. E aí o Infinity Hub, ele tem um núcleo de domínio comercial soberano. O Smart, por exemplo, ele tem um núcleo comercial estratégico. Integra, né, interage entre essas quatro microestruturas. Dentro dessas quatro microestruturas estão distribuídos o Smart e dentro do ecossistema do Infinity Hub, essas quatro estruturas elas estão desdobradas de 7 protocolos, de um total de 12 do Infinity Hub. Seguinte, não é só isso. Quero que você entenda. Bom, vamos dar continuidade aqui, que a gente vai falar do Smart. Tá? Seguinte. Então agora eu quero. Volta para mim. Então agora eu vou compartilhar aqui com você um cenário, tá? Como, como, como é uma empresa sem a estrutura Smart, como que ela vende na indústria, uma empresa sem a estrutura Smart, como é que ela vende? E uma empresa com a estrutura Smart, como é que ela vende? Eu vou mostrar para você aqui um gráfico, para você entender aqui, para você ver a diferença. E eu quero que você olhe essa diferença e me diz em qual lado você prefere estar se for o seu negócio diante dessa situação. Vamos compartilhar aqui com você. Então, aqui, ó, antes e depois. Então, aqui, ó, de amarelo do lado esquerdo, a gente está falando do jeito tradicional de vendas no B2B, ou seja, um jeito tradicional de vender nesse cenário para a indústria, B2B, business to business, para a indústria. E do lado direito, o jeito de vendas, um novo jeito de vender para a indústria, que é, por exemplo, instalando uma Smart P. A gente está falando necessariamente, a gente está analisando o contexto de um elemento de magnetização seletiva, que é responsável, lembra, por identificar, atrair, selecionar, apresentar, nesse contexto. Fechou? Então, o que acontece, ó? Num negócio que vende, né, para a indústria, no jeito tradicional, geralmente, ele tem 1 a 3 pontos de contatos mensais com potenciais clientes. Potenciais clientes. Ok? Quando o negócio instala uma smart, uma estrutura smart e ativa a magnetização seletiva, esse negócio ele passa de 8 a 12 pontos de contato por semana. E com clientes certos, não é mais potenciais clientes. Cadê? É potenciais clientes versus clientes certos. E a gente está falando de 1 a 8 pontos de contatos, a 3 a 12 pontos de contatos, mensal versus semanas. Então, um negócio que vende
Para a indústria com um novo modelo, implementando uma estrutura Smart, ele tem no mês 4 vezes 8, 32. 32 pontos de contato versus pontos de contato. Um cenário máximo desses, né, de uma empresa que vende para a indústria sem a estrutura Smart, ou usando a estrutura tradicional da década de 70. 3 pontos de contato no mês, versus 4 semanas, vezes 12 pontos de contato na semana, dá 48 pontos de contato no mês. E aí? É vantajoso já instalar ativar uma magnetização seletiva, instalar uma estrutura. Vou trazer mais aqui, mais cenários para você. Vamos apagar aqui. Bora lá. Agora vamos. Aqui, ó. Depende de indicação. Ou seja, o elemento, por exemplo, um negócio que vende para a indústria, né? Uma empresa que fornece para a indústria, vende para a indústria. Quando ela não tem uma estrutura smart, ou seja, ela tem uma estrutura tradicional de vendas, o que acontece de vendas para a indústria? Ela depende de indicação. Esse é um modelo mais convencional na indústria, você vender por indicação. Alguém te indicar para você vender. Ok. Do momento certo. O que é o momento certo? É quando o cliente quer comprar, ou quando ele quer contratar. Não é você que vai atrás do cliente. Não, 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 não. É quando o cliente. Ah, peraí. A não ser óbvio, né? Quando, por exemplo, o caixa tá lá, né? Você vendeu, aí parou de vender para entregar, porque não tinha mais capacidade de entrega, aí parou de vender, aí deixou aquele escopo de clientes, porque não tinha mais hora, né? Você tinha que escolher. Peraí, eu quero vender. Não, o que que eu vou fazer? Vou ligar para o meu contato, né? Aquela empresa, só que você deixou ela na mão no mês passado. Aí você liga para o contato, né? Aí você vai ativo, né? Ah, então, a gente fechou com o concorrente no momento certo do cliente. Peraí, opa, a estrutura do negócio não suporta isso. Nem a estrutura operacional, mas a estrutura, tá? Como é que, quando você ativa uma organização seletiva, ou seja, um novo jeito de vender para a indústria, aí já está falando de um fluxo constante de receita e de clientes, tanto por um processo de inbound ou outbound. Clientes que chegam até o seu negócio, né? Geralmente, hoje, geralmente via de é o mais inicial, você pode enviar cartas, fazer visitas inbound, chegar até você ir lá entregar. Custo altíssimo, não recomendo ir lá entregar, usa o digital, ok? E o outbound, onde você vai atrás do cliente. Ativo, ligação ativa. Posso até visitar, porque depende do modelo de comercial. Tem um negócio, mas aumenta os custos. Depende do que você está vendendo. Depende. Beleza? Seguinte, inbound e outbound. Bora lá. Um negócio que vende, né? Empresas que fornecem para a indústria, que vendem para a indústria, que usam o jeito tradicional de vender para a indústria, por exemplo, de todos os orçamentos, pedidos que eles encaminham, né, do que recebeu, ó, de um três pontos de contato, 70% morre sem resposta. Agora, quando é ativado, quando é instalado uma estrutura smart, né, a gente ativa a magnetização seletiva, ok? A gente faz de 70% de orçamentos que morrem nas respostas para conversões mais rápidas, porque tem um fluxo cadenciado, é uma lógica de entrega, tem um sistema para ser feito, ok? É um processo, passo a passo, para ir ao resultado. Geralmente, ponto. E margem preservada. Nem estamos falando de precificação, mas a margem é preservada. Por quê? Porque aumenta a percepção de valor do preço que você vende. Chega de dar desconto. Chega. Chega. Magnetização seletiva é a primeira barreira contra desconto, tá bom? Uma empresa que vende, por exemplo, vende
A indústria, do jeito tradicional, o ciclo médio é de até 27 dias entre pedidos. Um pedido, a cada 27 dias, outro pedido. Quando é ativado um novo jeito de vender para a indústria, com uma estrutura smart e ativando a magnetização seletiva, a gente cai de 27 dias entre pedidos para um ciclo médio de 7 dias. Presta atenção. Eu tenho experiência de ciclos na indústria que levam até 60 dias. Não é incomum. Negócios B2B, dependendo do que vende, por exemplo, tem softwares, às vezes você tem que se vender, tipo, algum. Por exemplo, vai na indústria, um motor, tem que fazer toda a parte de implantação, tem que fazer toda a auditoria, tem que se aprovar. Chega até 60 dias, até mais. Bom, fora, nem vamos falar de recebimento. Vamos voltar aqui. Negócios que vendem para a indústria do jeito tradicional, não tem um smart instalado. Geralmente, qual que é a estratégia de fechamento? Elas dão desconto, né? É dado desconto para fechar o pedido. Porque não foi apresentado o valor, né? O diferencial competitivo do concorrente que tinha preço mais baixo. Não teve. Seguinte, com magnetização seletiva, o ticket médio ele aumenta 38% uma média. Tá? Uma média de 38%, esse ticket médio aumenta. E o que acontece? Chega de dar desconto. Por quê? Lembra que eu falei para você? O Smart é a primeira barreira de percepção. Lembra? O Smart é de percepção. E ali na percepção, o que acontece? É gerado na cabeça do cliente, dos compradores, por que comprar da sua empresa naquele preço é mais vantajoso que comprar do concorrente com preço menor. Entendeu? Então, o que acontece? Olhando esses dois cenários, sinceramente, qual cenário você gostaria de ter no seu negócio? Você tem uma empresa B2B, vende vendas B2B, ou vendas industriais? Qual desses dois você gostaria de ter ativado no seu negócio? Vendas industriais do jeito tradicionais ou novo jeito de vender para a indústria? Bom, e é por isso, vem cá, volta para mim. E é justamente por isso, né, que essa é a primeira fase, é o Smart, ela é inegociável para quem quer ter previsibilidade comercial e gostaria, por exemplo, de dominar o seu mercado. Mas a primeira fase é o Smart. Você lembra? Aquele fluxo? É o Smart. A gente ativa primeiro o Smart. Então é o seguinte, o Smart é aquelas seis engrenagens gerando juntas, né? O setup estratégico operacional, a magnetização seletiva, a apresentação irresistível, a rotina comercial previsível e a atração magnética, bem como a última percepção de valor premium, né? Lembra, o preço sustentado por posicionamento. Agora presta atenção. Cada semana que o seu negócio passa sem ter essa estrutura rodando no seu negócio, você está apenas deixando dinheiro na mesa. Não, Cauê. Não. Você está treinando o mercado a te ver como um fornecedor de segunda linha. Responde agora. Vou fazer um questionário. Vou até tirar aqui a cara que vai ser mais fácil. Peraí, cadê? Ó, cara. Vamos fazer. Ó, a estrutura, vocês já viram, né? O setup, o Smart, o VIP, Infinity Hub, S de setup estratégico, M de maquinização, A de apresentação irresistível,
R de rotina comercial previsível, T de tração magnética e P de percepção de valor premium. Bora lá. Mas vem cá, eu quero te fazer algumas perguntas. Quero que você. Vamos fazer um autodiagnóstico aqui. Aqui, quatro perguntinhas. Vem cá. Sinceramente, responde agora, hein? Responde aí. Se quiser também nos comentários, pode responder, tá bom? Você sabe, sinceramente, você sabe quantos clientes certos você convertou na última semana? Você tem um histórico de quantos clientes você falou? Você anota isso essa semana. Você sabe quando entra o próximo pedido? Ou seja, você tem previsibilidade no seu comercial. Você sabe quando vai entrar o próximo pedido e no próximo, no ciclo vai de três ciclos, né? Nos próximos 3 meses. Já tem essa previsibilidade. O seu comercial, o seu comercial, ele funciona sem depender de indicação? Sinceramente, o seu time de vendas, o comercial, o seu vendedor, eu não sei qual que é o seu modelo que você tem hoje, mas o que vende na sua empresa, ele funciona se não tiver, se ninguém indicar você, hoje, sinceramente, ele funciona? Se ninguém indicar, hoje ele funciona? Sinceramente. Última pergunta. Quando um cliente diz não agora, peraí, só disse não agora, não falou não, ele falou não agora. Você tem um sistema, um protocolo para voltar nesse cliente para ele fechar depois? Vamos aproveitar isso aqui. Quando o cliente diz não, não quero, seu vendedor provavelmente deve estar treinado em quebrar objeções. Tem um protocolo lá, né? No Smart, tem esse protocolo de quebra de objeções. Mas vamos lá. Quando o cliente diz não, agora, não quero tentar agora. Agora não. Não mesmo. Esse mês não. Você tem um sistema, né, um mecanismo para voltar nesse cliente que falou não e fechar depois? Sinceramente. Vem cá. Volta para mim. Volta aqui para mim. Volta aqui, volta aqui. Vem cá. Se a resposta foi não para alguma dessas perguntas aqui que eu fiz para você, você está perdendo dinheiro que poderia estar no seu caixa agora. Essa é a verdade. Tá bom? Você está perdendo, está deixando dinheiro na mesa. E vem cá. Eu quero que você entenda o seguinte. A estrutura Smart, tá? Essas estruturas que nós temos, essas três, a Smart, a VIP e a Infinity Hub, ela não é para qualquer empresa, qualquer negócio. Por quê? Eu sou o maior interessado que os meus clientes deem certo, porque eles avançam. Naturalmente, né? Tem uma primeira vitória, eles vão procurar um próximo processo. O que acontece? Se eu instalo, né? Se eu coloco uma dessas estruturas num negócio que não está pronto para suportar, por exemplo, a demanda comercial, a demanda de atração, a demanda de pedidos, a demanda de venda, ele quebra. Se tem uma coisa que eu aprendi, quer quebrar um negócio rápido, um negócio de 40 anos, é você instalar, por exemplo, contratar um time de marketing. O marketing dela deu tão bom. Imagina que você não tem feito, tá? Deu tão bom. Atrai tanto cliente, você vende tanto. Mas aí você descobre que você não tem uma estrutura que aguenta crescimento do seu negócio, nem do financeiro e nem da operação. Que não tem como gerar, não tem capacidade de entregar. Porque tem um limite. Cada negócio, principalmente na indústria, tem uma capacidade de produção, de armazenamento, de estoque, de frete. Olha quantas coisas envolvidas. E é por isso que eu estou em empresas que eu aprovo pessoalmente, como os meus consultores, após um checklist, eles validam, Cauê, na hora, tá dentro de acordo com o que você previu. Sabe por que que eu faço isso? Porque eu já vivi no improviso. Eu já vendi muito.
E o fato de eu vender muito foi que quase quebrei. Eu só não quebrei porque eu tive que aprender antes a não quebrar, antes mesmo de aprender a escalar as vendas. Eu fiz um caminho inverso. Eu tive que primeiro dominar a operação, o financeiro e, por último, ali a parte comercial. Só que eu entendo que na grande maioria dos negócios, essa ordem não vai funcionar porque não tem tempo. Eu não tive escolha, eu tive que fazer isso. Mas hoje a grande maioria tem. Mas hoje eu também, você já tem um caminho. Eu já passei pelo caminho, já sei. Olha, ativo em Smart, naturalmente você vai gerar resultado. Já vamos organizar o comercial com o financeiro. E, naturalmente, a gente avalia se faz sentido aumentar a estrutura ou criar novas fontes de receita. Aí é o Infinity Cam. Agora é o seguinte, eu preciso ser sincero com você. Ou você instala uma dessa engrenagem agora, tá? Uma dessa estrutura agora, ou você simplesmente vai virar refém do acaso e da boa vontade do mercado. E é no tempo do mercado, tá bom? Era uma coisa que eu não tolerava. Só pra você ter uma ideia, uma magnetização seletiva, ele só essa etapa, ela pode estar rodando em poucas semanas na sua empresa. E é natural. Como é que ela vai rodar? Você vai implementar, vai instalar um Smart. Daí, a integração, por exemplo, para uma VIP e para uma Infinity Hub é natural. Então, se o seu objetivo é ter previsibilidade comercial, quer ter previsibilidade financeira, quer aumentar o lucro, ou seja, quer aumentar o dinheiro que sobra no caixa, que fica no caixa depois de entrar todo o dinheiro, pagar todo mundo e ainda sobrar um montante bom. Seguinte, o link está aqui embaixo da apresentação completa. O link está aqui embaixo na descrição. Você já sabe o que tem que fazer.